Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus, né? Vamos aí para mais uma correção de questão do Enem, né? O Enem de 2014, abordando aí o conteúdo porcentagem, tá certo? E aí, como sempre, eu coloquei aqui ao lado, né, o número da questão aí de acordo com a cor da prova, tá ok? Essa questão vai nos dizer o seguinte, ó. Os vidros para veículos produzidos por certo fabricante têm transparências entre 70% e 90%, dependendo do lote fabricado. Isso significa que, quando um feixe luminoso incide no vidro, uma parte entre 70% e 90% da luz consegue atravessá-lo. Os veículos equipados com vidros desse fabricante terão instalados nos vidros das portas películas protetoras, cuja transparência, dependendo do lote fabricado, estará entre 50% e 70%. Considere que uma porcentagem P da intensidade da luz proveniente da fonte externa atravessa o vidro e a película. De acordo com as informações, o intervalo das porcentagens que representam a variação total possível de P é. Lembrando que P é justamente essa intensidade da luz, tá certo? Então vamos aí levar algumas coisas em consideração, né, para a gente aí poder estar chegando no resultado, tá certo? Primeiro, o enunciado fala lá no início que os vidros produzidos, eles têm uma transparência de 70% a 90%. Então vai depender muito do lote de fabricação, tá certo? Então nós temos aí a transparência mínima e a transparência máxima, né? O que isso quer dizer? O enunciado explica, né? Vamos supor um vidro que tenha 70% de transparência, ou seja, apenas 70% de luz consegue atravessar esse vidro, 30% não. Então já vai dificultar essa passagem da luz, já vai tornar essa luz um pouco menos intensa, digamos assim. Mas tem vidros que deixam passar 90%, tem uma capacidade maior de fazer com que a luz passe por ele, tá certo? Ok. E aí depois o enunciado vai dizer que nesse carro, né, serão instalados películas protetoras, ou seja, vai barrar mais ainda essa passagem dessa luz. Diz que dependendo do lote, essa película ela consegue fazer com que 50% a 70% da luz apenas seja bloqueada, né? Ela bloqueia ali. Então, essa transparência ela vai cair, né? Ou para 50% ou para 70%. Né? Então, veja que nós vamos ainda aumentar ainda esse ponto aí de dificuldade, né? Com que a luz consegue atravessar o vidro. E aí vem a pergunta. De acordo com as informações, o intervalo das porcentagens, a gente quer saber o intervalo das porcentagens que representam a variação total, né, de P. E o que é P? O enunciado deixa bem claro aqui, vamos marcar aqui, ó, P, que é a intensidade da luz, né? P é a intensidade da luz. A gente quer descobrir esse intervalo aí. Então, beleza, o que é que a gente vai fazer? A gente vai separar em duas partes, né? Tem a intensidade mínima e tem a intensidade máxima. Então, só é multiplicar os percentuais mínimos e os percentuais máximos e a gente vai ter os dois pontos. Nós vamos ter o intervalo. Então, a intensidade de luz mínima é 70% do vidro com 50% da película. Ah, mas por que deu 35%? Né? Vamos lembrar o seguinte, toda vez quando nós vamos fazer um cálculo que envolve porcentagem, eu já falei isso em algumas correções anteriores, mas não custa nada relembrar, de repente você não assistiu àquela correção. Né? Eu não posso, não é que eu não consigo, mas eu não posso multiplicar em porcentagem. O valor tem que estar na forma unitária. Porque se eu multiplico com eles em porcentagem, eu vou encontrar um falso valor, um falso resultado.
Então, esse 70%, vamos pegar esse 70%, para poder fazer o cálculo com ele, eu preciso passar ele para a forma unitária, ou seja, eu preciso dividir esse 70% por 100, porque eu sei que em porcentagem, 100% é o total. A partir do momento que eu divido por 100, consequentemente eu tiro ele de porcentagem e passo ele para a forma unitária. Mas que você aqui não precisa dividir por 100, já que você, quando eu falo não precisa dividir, não precisa fazer o cálculo da divisão, né? Basta você pegar a vírgula que está aqui no final e movimentar ela 2 casas para a esquerda. Por que 2 casas para a esquerda? Porque o 100 é composto por 2 zeros. Então, movimentando 2 casas para a esquerda, você passa a ter ali ou 0,7 ou 0,70, né? 0 à direita, né? Depois da vírgula, não vale nada, né? Então, essa multiplicação, na realidade, você tem aqui, 0,7 vezes 0,5. Quando você multiplica isso aqui, é lógico que você não vai achar 35, né? Você multiplicando aqui, você vai achar 0,35. E aí, quando você encontra esse valor aqui, você está encontrando o valor unitário. Então, você pega esse 0,35 e vai passar ele para a porcentagem. Para passar ele para a porcentagem, você deve multiplicar ele por 100. E aí ele volta a ficar em porcentagem. E aí é o processo inverso que eu acabei de explicar. Você pega a vírgula, move ela para a direita, né, 2 casas, porque nós temos ali 2 zeros. E aí, movendo 2 casas, nós temos lá o 35%. Percebe que se eu for multiplicar direto 70 vezes 50, eu vou achar 3.500 e não vou achar 35. Tá certo? Então fica aí essa dica, né? Para que a gente não cometa esse erro, né? Esse equívoco, né? Para não encontrarmos aí um falso resultado aí, tá certo? Então, depois de termos lembrado nesse processo, eu vou deixar daquela maneira ali, encontrei aqui o percentual mínimo, 35%. Logo, eu percebo que a alternativa correta aqui é a letra A. Já dá para ter uma noção que a alternativa correta é a letra A, porque é o 35 que está ali no início, né? E aí, por uma questão de tempo, né, a gente está trabalhando aí com as questões do Enem, você está respondendo a prova do Enem, está lá no dia da prova, tempo ali é um fator muito importante, então você já resolveu essa, né? Mas vamos fazer a resolução completa, né? E aí faltou a intensidade de luz máxima. A intensidade da luz máxima vai ser justamente os pontos máximos, que é o 90% do vidro e o 70% da película. Mas aí nós já sabemos que 90% é 0,9, 70% 0,7. Multiplicando esses dois, a gente vai encontrar aí 0,63, né? Porque 7 vezes 9 é 63. E aí, multiplicando por 100 para voltar para a porcentagem, você tem aí o 63%. Logo, a alternativa correta que nós já tínhamos visto é a letra A. Tá certo? Então, espero ter ajudado, né? Lembrando que eu estou deixando aí uns cards com outras correções aí do Enem. Quem sabe pode estar ajudando vocês, tá ok? Então, fiquem todos com Deus. Forte abraço e até mais.